volta para você. Antes de começar com o nosso quadro Saúde da Mulher, eu vou falar quem foram as 3 pessoas que faturaram um par de ingressos para o GNC Cinemas. Foi a Nádia Junques, final do telefone 7252, a Giovana Scottini, final do telefone 6196 e também a Débora Wexler, final 6187. 3 mulheres aí conseguindo então os pares de ingressos para o cinema. Agora sim, chegou a hora do nosso quadro Saúde da Mulher com o Dr. Belarmino, que já está aqui conosco. Doutor, mais uma vez, bem-vindo. Obrigada pela participação. Então, hoje o nosso assunto é a gravidez de alto risco. Doutor, antes, claro, a gente saber uma definição, né? Ter uma definição. O que é a tal gravidez de alto risco? Quando acontece? Gravidez de alto risco é toda gravidez que coloca em risco tanto a vida da mãe quanto do bebê. Em que período que ocorre isso? Geralmente da adolescência até 35 anos de idade, que é o período ideal para a mulher gerar um filho com mais segurança. Não que ela não possa vir a ter problemas durante esse período, mas o conceito de gravidez de alto risco, acima de 35 anos, toda gravidez automaticamente é considerada de alto risco. Mas nós podemos ter em qualquer idade. Uma adolescente, por exemplo, é uma gravidez de alto risco. Porque hoje em dia é tão comum também as mulheres engravidarem depois dos 35 anos, dos 30, melhor dizendo? Cada vez mais, Suzana, devido ao fato da mulher querer se estabilizar e ter o que oferecer, na verdade, o casal poder oferecer uma qualidade de vida melhor para os filhos, né? Ou o filho, que seja. Então, quer dizer, passou dos 35 anos, já existe um certo risco. E esse risco é plenamente contornável. O que é mais importante falar, gravidez de alto risco, a palavra pode não soar bem, mas é uma questão de controle. O alto risco requer um melhor acompanhamento, ou seja, um aumento da frequência das consultas, ao invés de elas serem mensais, serão quinzenais ou semanais, ou quantas vezes forem necessárias, muitas vezes até diárias. Nossa! Para poder monitorar, vai depender da gravidade do caso. Né? 9 meses, 9 meses. E todo dia, indo no consultório. Felizmente é uma Mas faz parte, minoria, né? uma minoria e a vida é uma bênção e nada mais do que a gente poder preservá-la e recebê-la da melhor maneira possível. Pois é, doutor, uma minoria, até é legal a gente falar sobre isso. Tem estatística? Tem estatística, Suzana. De cada 1.000 habitantes, 3% tem gravidez de alto risco. Nossa, e isso tende a aumentar, já que as mulheres estão engravidando mais tarde. Cada vez mais. Essa estatística que eu passei para você foi 2.000. Quer dizer, deve estar sendo já agora 2010. Com certeza aumentou um monte isso aí. Doutor, agora quais são os tipos, ou melhor dizendo, mais frequentes? As causas mais frequentes, Suzana, geralmente são de origem placentária e metabólica. Placentária seriam quando a placenta é muito baixa, né? Então, eu trouxe uma gravura até para exemplificar. Aqui está a mãe, a coluna, o feto e a placenta ela fica aqui embaixo. Então, dependendo da posição da placenta, nós podemos ter um descolamento da placenta. Se a placenta descolar, o sangue não chega para o bebê e o bebê vai ter uma hipóxia, uma anóxia. Ou então, quando a placenta está muito próximo do colo do útero e o bebê está em movimento, a placenta é feita uma esponja. Quando ele se movimenta, ela começa a gotejar pelo colo do útero e a mulher tem que ficar deitada praticamente os 9 meses. Chama-se placenta prévia ou placenta baixa. Começa a sangrar também? Né? Começa a sangrar e é menos grave do que o descolamento de placenta, porque o descolamento de placenta ele é total. A placenta ela descola por inteiro e é ela que nutre o bebê. E o bebê fica sem nutriente, principalmente oxigênio. Aí uma gravidez tem que ser interrompida imediatamente para tentar salvar a criança. Aí tem que fazer prematuro mesmo. Tem que fazer. Uma outra causa é quando a bolsa rompe precocemente. Às vezes o bebê é muito agitado, né? E por um solavanco, alguma coisa, uma queda da mãe. O próprio bebê também pode acarretar uma gravidez de alto risco? Pode, por que não? Uma ruptura de bolsa, o bebê está de 7 meses, não está com o pulmãozinho totalmente maduro ainda, e vai chegar antes da hora. E não houve um preparo, existe um preparo que dá para fazer quando há a evidência, o risco de ocorrer essa prematuridade. Mas às vezes, de onde você menos espera, rompe a bolsa e o bebê quer chegar ali com 7 meses. Sim. E o pulmão não tá bom. Gera uma gravidez de alto risco. Lembrando que pode ser também nessa fase que é o período certo, que se diz, né? Que é justamente dos
19, 18, que idade que é 20? Não, até os 35 anos seria a idade certa? O período melhor para a mulher engravidar é entre 18 e 35 anos. 18 e 35 anos, que pode ser, né? O corpo está bem estruturado. Pode ser, né, doutor? Tá, outras causas mais frequentes? Outras causas mais frequentes são metabólicas, né? Nós teríamos, Suzana, para exemplificar, quando a gravidez, por exemplo, ocorre nas trompas, é uma gravidez que, se não for detectado a contento, rapidamente, e houver uma ruptura, pode dar uma hemorragia. Tem o diabetes gestacional, que a mulher desenvolve durante a gravidez. Ela não era diabética, ela desenvolveu durante. E às vezes ocorre dela já ser. Pois é. E também, então, vai agravar mais ainda. A mulher que é diabética e vai ficar grávida tem algum problema, então? Ela vai requerer um cuidado acima da média. Tá. Então, mas tem mulheres que nunca foram diabéticas e geram somente naquele período. Olha. A mesma coisa a hipertensão. Mulheres que nunca tiveram hipertensão e acabam desenvolvendo a hipertensão ou pressão alta durante a gravidez. Olha como o corpo muda durante a tireoide, uma glândula que se localiza na região do pescoço, pode alterar também e pode fazer com que haja uma desarmonia metabólica, fazendo com que a gravidez se transforme em alto risco também. Repito, todas essas alterações não significam que a mulher vai permanecer depois hipertensa, diabética ou com problema de tireoide. Eventualmente até pode ocorrer, mas não necessariamente. 90% dos casos passou a gravidez, a não ser aquela que já era diabética, já tinha um problema da tireoide, ela já tinha, tendo problema prévio, é óbvio que vai continuar. E ela vai requerer um cuidado mais especial. E aquela que não tem a possibilidade, nasceu o bebê, volta tudo ao normal. Pois é, uma pessoa que já teve, a mulher teve a gravidez, a primeira gravidez, a segunda que for, de alto risco, ela pode vir a ter de novo gravidez de alto risco também? Excelente pergunta. Não necessariamente, Suzana. Não é porque teve uma pré-eclâmpsia, que é o que a gente chama uma eclâmpsia, uma pressão alta, que vai ter uma segunda vez. Não. Não há, como uma mulher que tem um abortamento, será que a segunda gravidez ela vai abortar? Não há nenhuma correlação. Uma gravidez de alto risco, a não ser, por exemplo, uma idade. A mulher tem o primeiro filho com 40, vai tentar o outro com 42. Então a idade por si só já é um fator que vai requerer cuidados. Certo. Mas assim, metabólico, tireoide, hipertensão, diabetes, isso não, ela teve naquela gravidez, mas numa próxima não necessariamente. E o que faz, para explicar para o pessoal, por que algumas gravidezes são de alto risco e outras não? É porque a placenta começa a produzir uma enzima nessas gravidezes de alto risco que desorganiza ou a tireoide ou a glândula suprarrenal, que é uma glândula que fica sobre o rim e produz a insulina, ou da pressão que libera um agente vasoconstrictor. As artérias começam a ficar mais tensas. Então, são enzimas produzidas pela placenta, por isso que uma vez nascendo, a mulher volta à normalidade. Entendi. Gravidez de gêmeos também acaba sendo alto risco, né, doutor? Perfeito. Acaba porque a mulher é sobrecarregada, né? São 2 ou às vezes 3 fetos e ela tem que ela vai ter que dividir a fonte única e os fetos são 2 ou mais. Como monitorar, então, doutor, gravidez de alto risco? A melhor forma, Suzana, é pela ultrassonografia, amniocentese e cordocentese. Que tipos de ultrassonografia? A convencional, aquela que a gente vai lá, mede o bebê, vê o batimento cardíaco, vê todas as vísceras e tal. E existe um outro ultrassom que ele é mais aprofundado, chama-se ultrassom morfológico. Ele vê detalhadamente, víscera por víscera, membro por membro, tipo assim, um lábio leporino, um septo cardíaco, qualquer problema que tiver vai ser detectado ali, é uma forma de fazer uma avaliação. E o outro é um ultrassom que ele vê o fluxo sanguíneo, chama-se ultrassonografia com Doppler. Então tem ultrassom com Doppler para ver se a circulação está toda a contento, você tem ainda o 3D, que é uma foto do bebê, uma panorâmica, se a quantidade de líquido está normal, se o bebê fisicamente está bem formado. E então o convencional, o com Doppler e o 3D, esse seria. E depois tem a amniocentese, que é uma punção feita no abdômen,
que quando o casal ou o próprio profissional tem uma dúvida, a gente recolhe esse material e manda para um geneticista para ele fazer um mapeamento genético para saber se esse feto tem algum problema ou não. E uma outra forma de fazer um estudo genético do bebê, ao invés de puncionar o líquido, que pode ocasionar uma ruptura da bolsa, porque você perfura a bolsa para retirar o líquido. Esse próprio procedimento também tem o risco de levar a uma bolsa rota. Então é mais seguro às vezes você puncionar o cordão umbilical, o ultrassom, um colega acompanha pelo ultrassom e você vai lá com uma agulha, punciona o cordão umbilical e manda esse sangue, retira o sangue do cordão umbilical do bebê dentro do ventre da mãe e manda para um laboratório para eles fazerem um acompanhamento genético e vai vir um estudo genético dizendo se essa criança é saudável ou não. Ok, doutora, a gente abriu o telefone no 33400070 para as pessoas fazerem as suas perguntas e tirarem as suas dúvidas ao vivo aqui com o doutor sobre esse assunto. A gente já está com alguém na linha. Alô, quem fala? Alô? Quem fala? Raquel, boa tarde. Oi, Raquel, seja bem-vinda. Qual a sua dúvida? A minha dúvida é o seguinte, se existe uma idade de gestação apropriada para acontecer de enrolar o cordão no pescoço do bebê e por que isso acontece? Seria mais no final da gravidez ou como é que é? Legal, doutor, boa pergunta. O cordão do bebê, o tamanho do cordão do bebê depende muito de cada feto. E não existe nenhuma forma da gente controlar a movimentação intrauterina fetal. Então, tem que ser pelo ultrassom que a gente vai detectar se esse bebê está com circular de cordão, como a gente chama, ou não. É possível ver isso no ultrassom? É possível através daquele ultrassom com Doppler, Suzana, porque se você vê sangue correndo ao redor do pescocinho do bebê, você consegue delinear o cordão umbilical. Então, pelo ultrassom você consegue saber se o bebê está envolvido no cordão umbilical ou não. Agora, saber se ele vai se envolver ou não, ou se tem algum período mais propício, não. Pela natureza, felizmente, é muito raro isso. As pessoas têm um mito muito grande em torno disso, de que é frequente, mas não é tanto não. O próprio bebê, por instinto, ele consegue se livrar. E é frequente, em partes que a gente faz, retirar o cordão que está enrolado, devido ao fato dele ter um tamanho a contento, e a gente retira aquelas voltas em torno do bebê sem prejudicá-lo. Mas não existe um período específico e o diagnóstico é feito pelo ultrassom. Doutor, uma dúvida, alguns medicamentos que a gestante tome, então de repente não possa tomar, ela não sabe, acaba tomando, isso provoca uma gravidez de alto risco? Muito, principalmente drogas, né, Suzana? Vai do fumo ao beber socialmente, drogas lícitas, ilícitas, o ambiente onde trabalha, inalantes, por exemplo, uma cabeleireira, por exemplo, ela trabalha no local onde tem muito spray, tem muito produto tóxico, ela vai inalar aquilo ali. Ela pode gerar uma criança mal formada ou gerar uma gestação de alto risco diante do meio ambiente que ela está. Porque nem tudo é aquilo que você ingere, mas aquilo que você inala. Uma tinta, por exemplo, você recém pintou um recinto e entra lá dentro com uma gestante que está lá. Ela vai inalar aquela tinta, pode dar uma formação, um lábio leporino, uma hidrocefalia. Então, todo cuidado é pouco. Doutor, só rapidinho que a gente já tem mais alguém na linha. Alô, quem fala? Oi, é a Clenir. Quem? Clenir. Clenir, seja bem-vinda. Tá, é assim, ó, eu já tenho 35 anos feito, já vou com meus 36 e eu tô pensando em engravidar mais uma vez, né? Só que eu fui no ginecologista e ele me disse que meu útero está o dobro do tamanho. Eu queria saber que riscos que eu tenho, porque ele não me diz assim, claro, se eu não posso ter mais um bebê. Ok, a sua dúvida é então se vai ter algum risco ou não. Isso. Ok. Por ele estar o dobro do tamanho, né? Sim, certo. Eu não entendi bem a pergunta dela, o dobro do tamanho? Parece que o útero, né? O útero, o normal parece que é 70, né? Tá. É de 70 a 120 centímetros cúbicos o volume do útero. O meu está em 149. 149, correto. A senhora tem miomas? Ele não me disse nada disso. Bom, a princípio a senhora tem condições de ter uma gravidez normal, sem problema nenhum, está no período fértil. Agora, a melhor pessoa
para dizer a única que vai poder, é um profissional da sua confiança lhe avaliar e poder dizer, porque até onde a senhora me colocou, nada impede de poder engravidar. Nem o volume do útero, a idade, nada. Mas se tiver, pode ter a ver, Suzana, fatores que nós dois desconhecemos, que seria uma imprudência passar para a dona Clenir uma ideia de que ela não vai correr nenhum risco, e na verdade ela tem um outro fator que talvez na relação médico-paciente não ficou muito bem claro, e ela pode estar exposta a um risco. Mas até onde a senhora colocou, a senhora pode sim ter um outro filho. Mas o seu médico é quem vai lhe garantir isso. Mas o fato do útero estar maior, isso não interfere? Não. Até dilatou mais, é de 70 a 120, é o habitual. Isso é o normal? Dela já dilatou porque ela já tem mais filhos. Então, ele esticou um pouquinho mais. Até que o doutor já falou uma vez, uma outra sim, vez, que por isso que aparece mais a barriga, né? Isso, fica mais saliente. Fica mais saliente, exatamente. Doutor, só finalizando agora que a gente passou essa ligação, o fato do ambiente, da tinta, as pessoas fumando ao redor, às vezes não é a própria mulher que é fumante, mas às vezes ela está perto de outras pessoas que fumam. Até no ambiente de trabalho, isso é complicado, não tem muito como pedir para parar, né? Em Blumenau, onde o tráfego, por exemplo, é quase uma proporção de um carro para cada habitante, postos de gasolina, ficar muito tempo em ambiente onde tem inalantes, salões de beleza, pintura de casas, tudo isso aí tem que ser evitado o máximo possível. Não pintar o cabelo, viu, Suzana, durante a gestação, isso é bom, algo importante, porque geralmente a gravidez de alto risco ocorre... É bom a gente falar isso, porque acima de 35 anos, né? Aí a gestante vai no consultório e diz assim, mas a minha esteticista disse que pelo fato de não ter amônia ou não ter determinado componente, é algo bem leve. Não existe nada que seja bem leve, existe só coisas que podem fazer mal. Então não pintem o cabelo, é melhor ficar com a raiz branca, gere esse filho e depois todo mundo vai entender. É que sabe o que acontece? Opiniões vaidade, são diversas. Não, e é isso, doutor, opiniões são diversas. Milhões de pessoas vêm dar palpite nessa hora, assim, né? Mas a melhor... Exatamente, todo mundo é o próprio opina. médico. Começa as sogras, os parentes, os mais próximos. Só que eu acho assim, temos que procurar, pessoal, se eu tiver amanhã um problema num computador, alguma coisa, eu vou procurar um técnico de informática. Claro. A gente tem que procurar para cada coisa. Então, ouçam as pacientes aí, os seus médicos. Não Exatamente. Vão no popular papo de comadre, porque o final não é legal. Exatamente. Agradeço, então, as ligações que vieram aí, todas as pessoas que tentaram também. Doutor, antes você tem um agradecimento para fazer. Muito especial. Eu queria agradecer a toda a equipe, sem exceção, do Hospital Santa Isabel, mais especificamente a equipe de transplante renal, que na semana passada, na qualidade de familiar, eu tive o privilégio de ver meu pai renascer depois de um transplante muito bem sucedido, que foi terça passada, e hoje ele recebeu alta. Eu quero enaltecer em nome do Dr. Mauro Igreja e de toda a equipe que fez com que ele renascesse, está conosco da melhor maneira possível e botando Santa Catarina no topo de linha da medicina realizada em Santa Catarina. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe de colegas, tê-los como colegas. Esse tanto em transplantes quanto também doações. Então, né? assim, pai, mãe, beijo, amo vocês e, pais, cuida bem aí porque renascesse. Tá aí, legal. Um beijo então também por parte do Dr. Belarmino.